No vídeo de hoje eu vou falar de um setor que eu estou de olho para o ano de 2023. Se você investe em ações, você também deveria ficar de olho neste setor, tá? Mas antes de começar o vídeo, eu queria te fazer um convite para já se inscrever aqui no nosso canal. A gente sempre fala de investimentos, traz o que eu sempre aprendi aqui sobre investimentos para você, tá? Bom, o setor que eu selecionei é o setor do agronegócio. Eu acho que você deveria ficar de olho em 2023 no setor do agronegócio, porque eu acredito que o setor como um todo, e obviamente que existem vários setores dentro do setor de agro, existe carne, existe celulose, existe soja, o agro brasileiro ele é bastante diversificado, né? E eu estou falando de uma maneira genérica aqui, mas o agro, de maneira geral, ele tem 4 características que me atraem, né? Primeiro, que o agronegócio brasileiro ele é muito competitivo, né? Óbvio que algumas culturas nós somos competitivos, outras menos, mas as que nós somos produtores importantes, né? Algumas das que eu citei anteriormente, a rentabilidade da cadeia produtiva no Brasil ela é alta. Esse é o primeiro fator, né? Nós somos competitivos, nós temos os menores custos de produção por tonelada de soja, de carne, né? E quando eu digo carne, é bovino, é frango. A indústria de porco também no Brasil, poderia ser mais pujante se não fossem as barreiras sanitárias, mas nós somos competitivos, né? A própria celulose é a mesma coisa. Então, a rentabilidade, né, do agronegócio no Brasil, nas cadeias que nós somos líderes, nós somos bastante competitivos e por conta disso a rentabilidade, né, as nossas margens, a rentabilidade sobre o capital investido tende a ser maior do que outros países, né? O segundo fator é o crescimento do agronegócio, né? O agronegócio brasileiro ele tem uma característica de ser voltado muito para a exportação, né? Então, nós não estamos tão ligados às dinâmicas da economia do Brasil, que nos últimos 10 anos tem sofrido, né? O PIB no Brasil tem tido dificuldade de crescer. Agora, na hora que você analisa a cadeia da soja, por exemplo, a soja nos últimos 10 anos deve ter crescido por volta de 5, 6% ao ano a produção brasileira. E você fala, pô, como que a soja consegue crescer 5, 6% e o PIB brasileiro fica estável, né? Para quem que vendeu essa soja toda? Não vendeu tanto no Brasil, né? A exportação de soja brasileira vai muito para o exterior, né? Principalmente o China, o consumidor chinês, ele tem consumido cada vez mais carnes, né? E para consumir mais carne, isso significa mais insumo, e um dos principais insumos para a produção de carne é soja. Então, nós estamos exportando cada vez mais para a China e o setor do agronegócio não vende tanto para o mercado interno. Então, por mais que o mercado interno não tenha crescido tanto, como a economia global cresce e esses países da Ásia e cada vez mais da África também, eles crescem, a demanda do consumidor desses países cresce também, né? Demanda de carnes, e um dos principais insumos são os grãos que nós produzimos aqui no Brasil. Então, o Brasil é competitivo, cresce, e eu falei aqui en passant, mas eu vou explorar um pouco mais a questão do risco. Hoje o Brasil ele é considerado um país arriscado, né? Não é segredo para ninguém, basta você ver a volatilidade que existe na Bolsa Brasileira, é muito maior que a volatilidade que tem lá fora. Os prêmios de risco do Brasil são maiores que a maior parte dos países do mundo, né? O Brasil é um país arriscado. E essas empresas do agronegócio, elas vendem para países até menos arriscados do que nós. Então, se o nosso cliente ele tem baixo risco, a tendência é que essa cadeia produtiva também tem um risco menor, né? Então, o setor do agronegócio eu diria que tem um risco menor do que outros setores voltados para a economia interna do Brasil, como varejo, construção, etc. Então, o risco do agronegócio, na média, eu diria que é menor. E um quarto ponto, isso aí até tem me surpreendido, é que o mercado como um todo tem precificado essas empresas de maneira bastante rígida, né? Tem sido bastante rigoroso com o valuation dessas empresas. Então, você consegue encontrar várias empresas num valuation muito interessante. Então, você
essas empresas elas têm precificação de empresa voltada para o mercado interno do Brasil, mas está exposta a outras dinâmicas. Então eu acredito que essa combinação que eu falei de rentabilidade por conta da competitividade, crescimento, muito porque a gente exporta para países que crescem mais do que o Brasil, risco menor porque a gente vende para clientes em países menos arriscados que o Brasil, e um valuation interessante, faz eu gostar muito do setor de agro como um todo. Mas eu acho que você tem que tomar um cuidado e eu já vou explicar quais cuidados você tem que tomar. Mas antes de eu explicar, eu queria te fazer 2 convites, né? A gente preparou aqui 2 guias, né? Para você que está começando a investir ou que quer investir em 2023, a gente preparou aqui um guia chamado Como Investir em 2023, né? Baixa aqui, é gratuito, tá? O link na descrição. E para você que já investe, que já tem uma experiência maior, a gente preparou também um guia dos melhores investimentos que nós selecionamos para 2023. Tá aqui na descrição também, só fazer um download. Bom, qual cuidado eu acredito que você deveria tomar, né? Eu não gosto de investir no setor, eu gosto de investir em empresas específicas, né? E o agronegócio, ele tem milhares de empresas. Na bolsa nem são tantas, né? Mas eu buscaria empresas que têm um histórico de rentabilidade acima do custo de capital, ou seja, que tem um ROI ali acima da média das empresas da bolsa. E nem todas as empresas do agronegócio têm essa característica. Tem empresas que são muito capital intensivo, tem empresas que não têm vantagens competitivas tão claras, né? Então ainda que eu goste do setor do agro como um todo, ainda assim eu não sairia comprando indiscriminadamente qualquer empresa do setor. Eu buscaria empresas específicas, né? Então, o que eu buscaria nessas empresas específicas? Eu buscaria empresas que tenham um histórico de rentabilidade sobre capital elevado, empresas que sejam bem administradas, ou seja, que alocam bem seu capital, fazem boas aquisições, fazem bons projetos, ganham market share ao longo do tempo sem entregar margens, né? Empresas que têm um valuation bom, porque não adianta ter tudo isso que eu falei e não ter um valuation bom, né? Então eu buscaria cases específicos dentro dessa tese que eu falei do agronegócio, né? Eu vou falar aqui algumas coisas que eu gosto, né? No setor de celulose, eu acho que as empresas brasileiras são competitivas, Klabin, a própria Suzano, essas empresas elas são bem administradas, essas empresas têm crescido ao longo do tempo, melhoraram a sua rentabilidade ao longo dos últimos anos, focaram em eficiência. Eu gosto dessas empresas, cadeia da soja também, né? Apesar de eu não gostar de todas as empresas da cadeia da soja, eu gosto de algumas empresas que têm essas características que eu falei de crescimento com rentabilidade, Boa Safra, Três Tentos, a própria Brasil Agro é um case interessante, né? Apesar de cada uma das empresas ser totalmente diferente uma da outra, né? Depois vocês entram no site de RI, dão uma fuçada ali, né? São empresas que criaram valor ao longo do tempo, né? O setor de carnes eu estou ficando de olho, mas ainda não tenho nenhum nome que eu ainda estou seguro de indicar. Várias das empresas caíram recentemente, o que fazem a gente ficar de olho, né? Aqui na Suno a gente gosta de comprar ações em promoção e várias dessas empresas do setor de carnes têm caído de maneira significativa, a gente está de olho. E para quem não tem um perfil de risco do mercado acionário, né? Quer investir em ativos de menor volatilidade, os fiagros podem ser uma alternativa interessante, né? Os fiagros, eles têm um perfil mais de dívida, mais de renda fixa, apesar de serem listados na bolsa, tem uma volatilidade, mas a volatilidade de praticamente qualquer fiagro é menor do que qualquer ação dessas que eu falei. Então, para você que está começando ou para você que não tem um perfil tanto de renda variável, tem, sei lá, medo de volatilidade ou não lida tão bem com a volatilidade do dia a dia da bolsa, os fiagros podem ser uma alternativa para você. Aqui na Suno a gente tem o Snag 11, né, que é o nosso fiagro. Depois convido vocês a irem no site, até vou botar aqui o link na descrição para vocês conhecerem também o nosso fundo. E os fiagros, eles podem ser uma alternativa para quem busca menos risco. Eles são atrelados ao CDI, né? A maior parte dos CRAs que estão dentro dos fundos, eles são atrelados ao CDI. O CDI está num patamar alto, a tendência é que fique alto em 2023 e pagam dividendos mensais. Então, como o CDI está alto e paga dividendo mensal, a tendência é que
quase todos os fiagros do Brasil paguem dividendos generosos ao longo de 2023 e pode ser uma alternativa para quem quer estar exposto ao agronegócio, lembrando que são ativos de renda fixa, né? Se o agro for muito bem, esses ativos eles tendem a não performar tão bem quanto a ação, né? Porque são ativos de dívida. Se as empresas vão bem, o máximo que elas fazem é pagar essa dívida, né? Se, sei lá, você tem um CRA feito por uma empresa listada, e essa empresa listada duplica o lucro lá, o máximo que essa empresa vai fazer é pagar a dívida, ponto, acabou. Você como credor não se beneficia do crescimento dessas empresas. Aliás, tem que tomar um cuidado também, porque tem muito fiagro que está tomando um risco muito alto. Jamais compre um fiagro ou um fundo imobiliário ou mesmo uma ação somente por conta do dividendo alto. Olhe o risco que você está correndo também, tá? Entra lá no fiagro que você está interessado, vê a carteira, vê se você conhece empresas. Se não conhece empresas, toma um cuidado, né? Só para terminar aqui, isso não significa que não existam oportunidades em outros setores, né? Os setores voltados para a economia interna do Brasil, eu acho que eles têm um risco adicional, mas por outro lado tem um valuation que está começando a ficar extremamente barato, né? Dá exemplo aqui da construção civil, que não tem nada a ver com o agronegócio, né? De fato, tem um risco muito grande na construção civil, juros subindo, eu acho que pode ter um aumento de desemprego, a atividade econômica está embicando para baixo. Provavelmente as empresas de construção elas são mais arriscadas do que várias outras empresas. Por outro lado, o valuation dessa empresa está assim na lona, está nos menores múltiplos da última década, assim, está muito barato. Se tiver uma luz, né, se o tempo não ficar nublado como está assim, para a economia brasileira começar a abrir um pouquinho o tempo, essas empresas vão subir muito, porque o valuation delas está muito descontado. Por outro lado, tem riscos muito altos. Eu tentei encontrar aqui um setor que combine rentabilidade, crescimento, risco baixo e um valuation bom, né? E eu reconheço que tem vários setores da economia interna que estão com precificações até mais estressadas, mas o agronegócio não está com valuation tão estressado. Por outro lado, eu acredito que tem menos risco, por isso que eu encontrei, por isso que eu encontrei aqui para vocês o setor de agronegócio. Eu acredito que você deveria apostar não somente para o ano que vem, para os próximos anos. O agronegócio brasileiro tem todas essas características que eu falei. Eu acho que todo mundo deveria ter um pouco do seu capital investido no agronegócio. Não é para dar um all-in, não é para investir tudo, não é para vender a casa com a mãe dentro e botar em fundo em fiagro ou no setor do agronegócio, mas eu acho que é um setor que vai ganhar representatividade cada vez maior na bolsa e deveria estar com uma representatividade também na sua carteira, tá bom? Lembrando aqui, estamos com 2 manuais, tá? Aqui, ó, o Guia Suno Como Investir em 2023, né? Para você que está começando a investir, e para você que já investe, o Guia dos Melhores Investimentos para 2023 também, tá? Bota aqui nos comentários, você já investe em algum ativo do agronegócio? Eu quero saber, tá bom? E se você investe mais de 100 mil reais, eu vou botar aqui o contato dos assessores aqui da Suno para te ajudarem a investir, caso você precise de ajuda, tá? Vou botar um link aqui também para você entrar em contato com os nossos assessores. Tem dúvida, precisa de ajuda para selecionar investimentos? Se você tem mais de 100 mil reais, vou botar um link aqui abaixo. A gente se vê nos próximos vídeos.